E aí pessoal, tudo legal com vocês? Estamos aqui para dar sequência do nosso curso aí do computador de 8 bits. Agora a gente vai estar entrando na parte do clock estável, que foi citado na aula passada, né? E que é um dos tipos de configuração, né? Que é possível fazer com o chip do 555, né? Na aula passada a gente viu como que é o circuito do 55 dentro dele e como ele funciona, tudo certinho. E agora a gente vai entender por que é tão importante, né, ter visto aquilo da aula passada, né? Porque agora a gente vai daqui pra frente, né, na clock estável, no monostável, no bistável, vai ser possível perceber que o que muda é a forma que eu faço a ligação fora do chip, né? E eu acho bem interessante isso, porque com o chip eu consigo fazer diversas coisas diferentes, tá? Mas bora dar sequência aqui no clock estável, né? Para explicar o clock estável, eu gosto de fazer uma brincadeirinha aí com as palavras, tá? Que astável é um termo muito estranho, né? Mas estável vem do inglês, né? Que é estable. Né? Não sei se a pronúncia é essa. Meu inglês tá meio enferrujado. Mas para entender e ficar tranquilo não possui estabilidade, né? Astável, vamos negando ali, né? Estável, tal, não possui estabilidade. O que isso quer dizer? Não possui estabilidade. Bem, partindo do princípio que a gente está trabalhando com algo que trabalha com valores binários, né? Ele possui dois estados que não são estáveis, tá? Então, se não é estável, significa que está oscilando, pode-se dizer isso. Então, ou seja, né, um clock astável, né, é aquele em que o sinal ele oscila entre 0 e 1 constantemente. Então, se vocês lembrarem do gráfico que a gente viu na aula passada, é basicamente isso, né? É um clock que o sinal dele fica oscilando o tempo todo, né? Formando aquela onda quadrada, né? Que se repete com uma frequência certa, né? Então, no computador, a gente tem um clock de configuração estável, né? Se vocês forem parar para pensar, né? Então, é basicamente isso que é um clock estável, né? Mas vamos entender como que é a montagem desse circuito, como ele realmente funciona, né? Então vamos lá. Esse aqui é o circuito do clock estável, né? O circuito dele, eu gosto de começar fazendo a análise, né, aqui, né? A gente primeiro identifica o que está ligado no que, né? E de cara a gente pode perceber que é um circuito bem simples, né? Pô, aqui o mais complexo que eu tenho é o chip, né? Mas o chip a gente já entendeu como ele funciona na aula passada, né? Mas, a gente olhar aqui, ó, tem dois resistores e dois capacitores. E é eles que permitem que a gente forme aquele sinal de onda quadrada que fica repetindo, tá? Então eu gosto de separar o nosso estudo dando foco nesse cara aqui, ó, o capacitor. Esse capacitor C aqui ele é fundamental para a gente entender o clock estável. E como a gente sabe, né, um capacitor ele tem o tempo dele de carga, né, e o de descarga. Então eu gosto de separar a análise do clock estável nessas duas etapas, né? A etapa de carga do capacitor, né, e a etapa de descarga do capacitor. Mas vamos primeiro na etapa de carga, né? Então, como vocês podem ver aqui, né, tem os VCC aqui, o GND aqui, né? Então, aqui a gente está vendo e tal, está carregando o capacitor, né? Ele está carregando, então a tensão que ele está armazenando aqui está aumentando, né? Que nem a gente pode ver aqui no gráfico, né? Então vai aumentando aqui e tal, a carga dele vai aumentando. E o que acontece? Se vocês forem analisar aqui, ó, o threshold e o trigger, né? Eu deixei marcadinho aquelas tensões que a gente falou na aula passada, que é muito importante, tá? Aí, isso aqui vai ser importantíssimo para a gente entender o conceito aqui do capacitor. Eles estão ligados bem nesse nó aqui, né, do capacitor. Então o que acontece? O capacitor começou a carregar. Vamos partir do princípio que o capacitor começou zerado. Então tá lá, tá zerado. Começou a carregar, ele vai começar a subir.
1 volt, tá, vai subir. Mas vocês concordam comigo? Vamos lá, que 0 é menor do que 1,67 volts. Então, se eu tenho ali uma tensão ligada no trigger que é menor do que 1,67 volts, se vocês lembrar lá, significa que eu estou setando a saída do meu lat, né, que está ligado no output do chip, né. Então significa que aqui no output eu tenho nível lógico 1. Então ele está, vamos imaginando aí, né, vai desenhando o gráfico, né, tá 1. Mas enquanto isso o capacitor está carregando. O capacitor está aqui carregando. Ele vai carregando até o momento que ele passa de 1,67. Mas continua 1, porque ele está setado ainda, né? Ele só vai zerar a partir do momento que ele sofrer um reset, né? Então vamos lá, a tensão do capacitor vai aumentando aqui, vai aumentando essa carga aqui do capacitor, até o momento em que o capacitor passa 3,3 volts, ou seja, fica maior, né? Aqui, essa parte aqui vai ficar maior. Aí nesse momento em que o threshold ele é adicionado, é quando a gente tem um reset da saída. Então aí é quando o gráfico, né, ele estava aqui em cima, ele vai cair. Então é nesse momento que ele cai. E se vocês lembrarem, quando eu reseto a saída, o Q barrado, né, do nosso lat lá, ele acionava um transistor que habilitava ali o discharge, né, que é o nosso pino 7 aqui do chip. Então a partir do momento que eu libero discharge, o que acontece? Esse capacitor aqui, ó, ele tem um lugar para ser aterrado agora. Concorda comigo? Se vocês lembrar lá no esquema, ele tem um lugar que agora ele vai começar a descarregar. Então o que vai acontecer? Ele vai pegar e vai começar a diminuir a tensão a carga do capacitor aqui. Ele vai descarregar aos poucos. E quem que limita, né, esse tempo de carga e de descarga do capacitor, né? Quanto tempo ele demora para carregar e descarregar? São os valores desses resistores aqui, né? Então no caso, o tempo de carga do capacitor, né, vocês podem ver a fórmula certinha lá no datasheet do chip aqui, né? É determinado, dá pra gente determinar, né, a partir desses, perdão, deu tilt aqui, confundi aqui um pouquinho. Aí, então, né, a gente pode determinar o tempo, não de carga do capacitor, eu falei errado, tá? A gente pode determinar o período, né, vamos dizer assim, da onda, né? Como? Sabendo a capacitância do nosso capacitor e a resistência desses resistores aqui. Aí vocês olham no datasheet do chip, ele tem a fórmula lá certinha, tá? Mas basicamente é o tempo de carga e de descarga desse capacitor que vai determinar a onda, né? Ele que vai determinar como que essa onda vai, a onda da saída, né? A onda quadrada da saída do nosso clock vai se comportar. E é o R2 aqui, né? E o R1 que vai determinar quanto tempo, né, que demora vai determinar o período dessa onda, né? E aqui eu queria chamar a atenção para vocês para esse capacitorzinho aqui, tá? Que ele tem uma função muito importante, né? Que é a de evitar ruído, né? Não sei se ele lá no datasheet ele recomenda você estar colocando um capacitorzinho desse aqui para estar evitando ruído. Mas vamos agora para a descarga do capacitor, né? Então, como foi falado, né, na hora que o capacitor começa a descarregar, né, ele descarrega por aqui, né? Ele faz esse percurso aqui, essa setinha vermelha aqui, né? Então ele começa a descarregar, descarregar, descarregar até o momento que ele já fica menor do que 3,33 volts. Mas ele ainda tá resetado, né? Vamos dizer assim. E aí ele começa a diminuir, diminuir, diminuir até que ele fica menor do que 1,67 volts. Ficou menor do que 1,67 volts, ele seta de novo a saída do nosso capacitor, para de descarregar e volta ao processo de carga. Então vocês conseguem perceber que isso ocorre num ciclo, né?
Ele carrega o capacitor, descarrega, carrega o capacitor, descarrega. Então é o capacitor, né? É esse capacitor aqui que determina o tempo da onda, né? Como foi dito. Então com isso, né, a gente terminou a parte do clock astável, tá? Eu vou agora aqui, eu vou até pegar aqui para vocês e vou mostrar agora num simulador que eu tenho aqui, né? A gente vai estar utilizando para vocês entenderem e conseguir visualizar perfeitamente como que funciona isso, né? Então vamos lá. Já volto com vocês com o simulador aberto. Voltei aqui, pessoal, tá? Já estamos com o simulador aberto. Só para quem estiver curioso, o simulador que eu uso é o Proteus, tá? E aqui vocês podem ver o circuito, né? Então aqui a gente tem o circuito aqui. Não foque muito dessa parte aqui pra cima, tá? Isso aqui é o que vem mais pra frente, então vou até esconder aqui pra vocês não ficarem muito curiosos e se confundir aí. Opa, pera lá. O OBS acaba com o processamento do meu computador, mas tudo bem. Aqui, ó, como vocês podem ver, a gente tem um circuitinho montado, tá? Aqui tá ele funcionando, então a gente tem um chip aqui, os mesmos resistores que eu ia falar, do capacitor. E eu liguei aqui um osciloscópio, tá? Pra gente estar visualizando as ondas do capacitor, né? E liguei também um osciloscópio na saída do clock pra gente estar visualizando, tá? Então deixa eu colocar aqui agora, abrir a tela do osciloscópio pra você estar vendo, tá? Só rapidinho. Calma lá. Que ele não tá aparecendo aqui. Voltei aqui, pessoal. Tive um leve problema com o OBS, né? Mas isso é uma novidade. Eu tive que printar aqui e transformar em PDF a saída do osciloscópio. Mas ainda assim dá pra gente ter uma ideia do sinal do clock, né? Então, ó, eu vou estar traçando aqui pra vocês, né? O que tá meio claro, mas aqui a gente tem o sinal, né? Do clock. Aqui, nessa parte. O resto não precisa. E aqui vocês podem ver, ó, aqui é a parte de carga do capacitor, né? E aqui é na hora que ele vai lá e faz a descarga do capacitor. Então, ó, quando ele começa a carregar, é mais ou menos nessa etapa aqui, né? Então, teve a queda, né? Ele vai lá e começa a carregar, carregar, carregar. Na hora que ele carrega, você pode ver que o pico dele dá certinho com o pico na hora que tem a subida aqui, né? A borda de subida do clock. Então, a gente pode ver que aqui ele tem a borda de subida coincide bem com o pico da carga do capacitor. E aí ele já começa a descarregar, 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 descarregar. Aí ele descarrega tudo e ele continua aqui ainda na borda de subida, tá? Isso é por causa do jeito que ele está configurado esse clock, tá? Isso vai variar, esse comportamento vai variar dependendo da frequência de cada clock. Quando ele atinge a borda de subida de novo, ó, é quando ele desce. Percebe? Então, é só para ilustrar, né, para vocês conseguirem visualizar melhor, né? Mas esse comportamento aqui, ele vai sempre, vocês vão perceber que o clock, né, esse sinal quadrado vai estar sempre relacionado com a carga e descarga do capacitor, tá? Isso é muito importante, por isso que eu tô batendo tanto nessa tecla, tá? Eu acho que já tá até chato já. Mas espero que vocês tenham entendido isso, tá? É muito importante que
vocês tenham compreendido isso, porque a gente vai utilizar isso pra tudo daqui pra frente. Qualquer parte que a gente vai passar, a gente vai precisar do clock, tá? E aí vai ter que entender o comportamento do clock e é por isso que é muito importante, tá? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Ela foi um pouquinho mais longa, eu acabei fazendo uma aula de 15 minutos, geralmente é 10. Mas eu acho que valeu a pena, tá? Porque realmente é algo muito importante. E teve o problema do OBS, eu sinto muito, tá? Mas valeu, é isso. Abraço, até a próxima aula aí.